Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville. Olá, Joinville, amigos da região Nordeste e todos que nos acompanham. Mais esse programa, na verdade, o segundo da série. E hoje, né, Luciano, tudo que é veiculado, e Adilson, tudo que é veiculado pela rede social, pela net, pela internet, vai para o mundo inteiro. Então, não quero aqui exagerar, olá, terráqueos, mas pelo menos um abraço especial ao Joinville, já que somos joinvilenses e fazemos um programa aqui diretamente de Joinville. Na pauta de hoje, muitos assuntos locais, estaduais e também nacionais. E eu pediria ao diretor, produtor e editor do programa para começar a pauta do programa número 2. Olá, amigos que estão nos assistindo, um prazer muito grande estar aqui com vocês no programa número 2. A gente quer agradecer o enorme sucesso que foi o primeiro programa, com mais de 200 visualizações. Estamos crescendo aos poucos, e as mensagens de agradecimento, né, que a gente teve de elogios com relação ao programa, as pautas do programa, a qualidade do programa. E isso para nós é muito bom, porque dá incentivo para que nós possamos não apenas continuar, né, como ampliar a nossa programação. Belíssimo, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o Paulo Bauer e o Porto de São Francisco do Sul. O que está acontecendo lá em São Francisco do Sul? Parece que os moradores querem ou não querem o porto lá? Bom, antes de responder a tua pergunta e entrarmos nessa pauta, boa noite, bom dia ou boa tarde ao Dr. Adilson Buzzi. Bom, tudo certo. Primeiro cumprimento essa mesa e agradecer mais uma vez aí a você que nos acompanha pela reciprocidade, pelo retorno, pelas mensagens que enviaram em razão do primeiro programa. Lógico, hoje a pauta está recheadíssima. Bom, não poderíamos deixar de informar aqui a nossa xícara personalizada, direto ao ponto, com foto dos apresentadores, dos participantes, que foi um presente da nossa Agidev, né, Adilson? Sim, semana estive na Agidev e lá... Mas você é conselheiro da Agidev? Eu sou presidente do conselho lá e no dia 7 de março, fez 40 anos que eu sou conselheiro, que sou voluntário e conselheiro da Agidev. Então, eles assistiram o programa, né, o pessoal da direção, e resolveram nos presentear com essa caneca, né? Lindíssima. Até porque a Agidev tem essa máquina que fabrica, que ela monta, faz a sublimação aqui nessas canecas, que foi uma fonte de renda que nós encontramos para manter a Agidev sempre. Quem é de fora de Joinville, o que é a Agidev? É a Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Uma associação de respeito, não só aqui na cidade de Joinville, mas de Santa Catarina, e um exemplo para o Brasil. Ô, doutor, mas e como é que fazem então para fazer o pedido, já que eles estão trabalhando com isso, né? Como é que fazem então para fazer o pedido de canecas para a Agidev? A sede da Agidev fica ali na rua Jornalista Hilário Miller, no bairro Floresta. Quem não conhece, não sabe onde é que fica essa rua, fica em frente o Virado no Alho, a rua direita, lá no final da rua. Ou podem entrar em contato através do telefone 473436-3126, que tem um pessoal lá que vai lhe atender com uma maior cortesia e urbanidade. Eu vou aproveitar, Veríssimo, antes de mais nada, o pessoal aproveita e segue as nossas redes sociais, né? Clica no sininho aí e se inscreve no nosso canal. É importante a gente ter esse crescimento também de público para que nós sejamos recomendados pelo canal do YouTube, né? E também nas nossas redes sociais, né? No Instagram, @TV Joinville Oficial, e no Facebook, TV Joinville. Bom, com relação ao Porto Brasil Sul, lá em São Francisco, um projeto bilionário, 6 bilhões de reais de investimento. Ele é uma iniciativa do Grupo Cizer, aqui de Joinville,
e tem como diretor-presidente o ex-senador Paulo Roberto Bauer. E eu fiquei surpreso ao acompanhar uma matéria da assessoria de imprensa da diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa, uma entrevista que ele concedeu após a reunião com a bancada do Norte, os deputados estaduais que representam o Norte. Foram 3 de Joinville e o deputado Caro Preso de Jaraguá do Sul. A minha surpresa foi que ele revelou que a empresa tem uma pesquisa que revela que 77% da população ouvida aprovam o projeto e diz que vale a pena o projeto porque vai empregar 2.400 pessoas, 2.400 empregos diretos. Eu fiquei surpreso porque até agora as informações que eu tenho é de que todos são contra esse porto, inclusive o ecossistema portuário lá de São Francisco, que tem muitas empresas que atuam na área portuária, e também a prefeitura. Tanto é que o prefeito Godofredo Moreira enviou um decreto e foi aprovado pelos vereadores, instituindo aquela região do Sumidouro como um parque municipal, o que legalmente impediria a construção do porto. Mas esse decreto foi derrubado pela assessoria jurídica do porto, que tem apenas uma licença prévia do IMA, não tem a definitiva, e agora o Ministério Público Estadual está contestando essa licença e trabalhando para impedir a construção desse porto com 6 piers, 6 atracadouros, que hoje seria o maior porto de Santa Catarina, superando Itapuá e São Francisco do Sul. Mas essa questão da pesquisa que foi realizada, né, se a população, a informação que chega, que a prefeitura é contra, né, e a população talvez fosse contra, né, qual é a validade da que foi apresentada então pelo senador Paulo Bauer? Foi uma auditoria independente? Uma pesquisa de auditoria independente, porque qual é a validação que ela tem perante, né, o poder público e a justiça? Isso vai ter que ser identificado, porque se ela não é válida, né, como é que eles vão fazer para identificar isso aí? Sobre a construção de novos portos, se me permitam vocês aí, em 1999, 98, 99, eu fui procurador-geral do Porto de São Francisco do Sul, quando um grupo privado de Santa Catarina, o Grupo Batistella, tinha sede em Lages, ele iniciou um projeto para a construção do Porto de Itapuá. Vocês não têm noção da resistência. Por quê? Porque existe uma cultura ainda de que porto é construído no costado, na praia, na margem, na orla. Hoje não existe mais. Hoje o projeto de construção de novos portos é inovador. Podemos ver aquele novo porto que foi construído em São Francisco do Sul por um grupo privado, que os navios atracam lá dentro do calado, lá dentro da Bahia, eles não chegam na orla. Então, hoje, todos os projetos, eles são cercados de grande projeto de proteção ambiental. Por isso que eu acredito que deve sim, essa pesquisa, ela deve ela ter seu fundo de realidade. Por quê? Porque esse grupo Caesar, ele preserva sempre nas suas obras, nas suas construções, a preservação do meio ambiente. E não será diferente a construção desse magnífico empreendimento que está para sair aqui na nossa Baía. Agora, uma ressalva, inclusive, se vai gerar 2.400 empregos diretos, nós temos que pensar também na questão logística de toda a região, porque serão talvez novos moradores, vai ter que ampliar a questão de moradias na região e, mais uma vez, infla a movimentação pelo trânsito da BR-280, que já está mais que estrangulado, está parado praticamente, o governo federal abandonou, né? O governo do estado está tentando retomar isso aí para si, mas toda essa questão logística, habitacional, saúde e infraestrutura vai ter que ser pensado também. Quanto a BR-101, Adilson, daqui a 6 anos é claro que vai estar duplicada, né? A 280? Positivo, né? A 280? A 280 vai estar duplicada. Isso até porque o ciclo está terminando e vai começar outro. E essa rodovia tem que ser
estadualizada. O governo do estado é que tem que duplicá-la, porque para esperar pelo governo federal, acho que 6 anos é pouco. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar. No projeto tem um desvio ferroviário que vai atender esse porto. Existe uma área de mangue ali perto, que existe a compensação, né, também. Se vai prejudicar um pouco do meio ambiente ali, que seja feita uma compensação em outras áreas degradadas. Sobre a logística, Veríssimo, eu até tenho uma ideia, assim, um posicionamento bastante firme, de que a privatização seria a grande alternativa para a solução da BR-280. Mas, diante dos últimos acontecimentos com a concessionária da BR-101, eu começo a repensar aqui esse meu entendimento com relação a privatizações. Porque já tem concessionária tirando o corpo fora para fazer as melhorias na BR-101, principalmente nos gargalos na cidade de Joinville e também de Itajaí e Morro dos Cavalos. Luciano. Então vamos lá, continuar a nossa próxima pauta, a greve dos caminhoneiros. E aí, vai faltar alimentos nas cidades? Os caminhões vão parar? O que está sendo previsto aí para essa próxima quinta-feira, doutor Adilson? Eu tenho acompanhado isso com muita preocupação, até porque no governo Temer nós tivemos uma paralisação dos caminhoneiros que acabou numa grande corrida aos supermercados, escassez de alimentos, e o que resultou para o movimento? Até piorou. Então, a partir de ontem, nasceu lá no Porto de Santos um movimento bastante coeso com relação à paralisação dos caminhoneiros. E este movimento ele já atingiu os principais portos do sul do Brasil, desde o Porto de Rio Grande até o Porto de São Francisco do Sul, principalmente comandado pelo Porto de Itapoá, onde existe uma célula de caminhoneiros muito forte que defende a paralisação em razão dos reflexos da guerra do Golfo. O preço do óleo diesel está insustentável. Nós sabemos que o governo federal estuda um subsídio para custear o óleo diesel para o caminhoneiro, mas aí eu pergunto... A isenção do PIS... Já aplicaram isenção de alguns tributos, mas estuda o subsídio. Aí eu pergunto, será que eu estou preparado? Porque essa bancada está preparada, você está preparado para pagar o 29º imposto para subsidiar o óleo diesel para os caminhoneiros? Então é uma coisa que nós temos que pensar. E os governos estaduais, praticamente do Brasil inteiro, não querem, perder a fatia do ICMS. Isso é uma ressalva porque na última vez que aconteceu esse tipo de greve, foi negociado com os governos estaduais entenderam a situação e reduziram o valor do ICMS, só que lá na frente eles começaram a passar o pires. E agora? Porque nós estamos em época de eleição novamente, Os governos estão aí reticentes, não querem reduzir o valor do ICMS para não perder os impostos com relação a tudo que é aplicado em infraestrutura, saúde, nos estados. E então, o governo Lula, muito preocupado com isso, está tentando negociar, parece que está bastante difícil, com que os governos então reduzam esse imposto. Em época de eleição, vai pegar muito mal, Veríssimo. Se me permite, eu não gostaria até de falar em governo Lula, governo Bolsonaro, essas coisas aqui, mas se não tivessem cometido aquilo que foi a grande barbárie para o povo brasileiro, de transferir todas as refinadoras, aliás, de tirar a construção das refinadoras no Brasil e passar para esses países que hoje estão naufragando, nós estaríamos numa outra situação. Porque não é o preço do imposto que está oscilando o preço do combustível. Aqui em Joinville, tu chega a pagar R$ 6,70 um litro de gasolina. Ali na emenda, na antiga emenda, hoje naquele bairro que se chama Bemevolte, o bairro Itinga, que liga Joinville com Araguari, inaugurou um posto que está vendendo a gasolina a R$ 5,79. É cartel ou não é? Muito bem. Posso sugerir a próxima pauta? Aqui está escrito: acesso ao Jardim Paraíso
provoca desconforto entre o executivo e o legislativo. Que desconforto é esse, Adilson Buzzi? Bom, recentemente foram criados 2 novos bairros na cidade de Joinville. O bairro Marinas e o bairro Vila Verde. Vila Verde. O bairro Marinas fica dentro do Jardim Paraíso. Ele fica anexo ao Jardim Paraíso. E não é difícil, basta a gente circular pela região do Aventureiro, na Avenida Santos Dumont, e observar que só existe um acesso ao Jardim Paraíso. Que pela rua Tuiuti. Pela rua Tuiuti. Há uma promessa de governos anteriores e também do atual de resolver esse problema. Então, pautou-se de que se asfaltasse um pedaço da rua Estrada Timbé, que liga ali ao acesso do Jardim Paraíso, até uma ponte que tem ali, que dá acesso, Veríssimo, ao CTG Chaparral, seria mais uma alternativa. Mas não vai resolver em razão da outorga da instituição desse novo bairro na cidade de Joinville, que é o bairro Marinas, que já nasce com 3.300 habitantes e que precisa de uma alternativa. Então, estuda-se a construção de uma ponte de 1.200 metros, aliás, uma pavimentação de uma rua de 1.200 metros, que vai ligar a rua Santos Dumont ao Jardim Paraíso. Mas isso não tem saído do papel. Aí os vereadores, o pastor Alcidino e o Henrique Deckman, andaram provocando assim um dissabor com o executivo nos últimos dias. Por quê? Porque este projeto não sai e os moradores do Jardim Paraíso continuam padecendo naquelas intermináveis filas, no congestionamento, principalmente nos horários de pico. Bom, existe esse projeto, ele está andando de uma segunda entrada para o Jardim Paraíso, resultado do trabalho desses 2 vereadores, pastor Alcidino e o Henrique Deckman. Esse projeto está avançado, tão avançado que a família Rodrigues doou uma extensa área de terras da propriedade da família, doou para a prefeitura para que pudesse fazer essa ligação. Mas é preciso também a construção de uma ponte sobre o rio ali que divide o Jardim Paraíso daquela região da Santos Dumont. Para surpresa minha, eu ouço essa informação, mas no meu conhecimento está tudo andando, depende de recursos, depende de licenças, e essa obra é importantíssima para o Jardim Paraíso, e eu espero que ela tenha continuidade e que acabe esse desconforto entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Lembrando que dia 2 de abril teremos uma nova administração em Joinville. O prefeito Adriano Silva vai renunciar para ser candidato a vice-governador e assume a sua vice, a Regiane Gambim. Mas a secretaria que está cuidando desse processo não vai haver problema de continuação. Esses 2 bairros, doutor Adilson, são agora, serão, com o menor número de moradores da cidade? Sim, eles já nascem, um com 3.300 habitantes e outro com 3.800 habitantes, que é o bairro Vila Verde. E esse será o maior bairro de Joinville em termos de extensão. Extensão. E o outro menor em número de população. Só que um tem a vocação turística e o outro de transição, O que é o Vila Verde de transição, e o de Marinas será um bairro que vai atrair o turismo, principalmente o turismo náutico, Nós totalizamos aí agora então em Joinville total de, não sei se são 50 bairros, estava em 47, 48 mais 2. Considerando o centro também, vai para 50 bairros. 50 bairros, e nós temos apenas 19 vereadores. Mas por isso que está aqui na pauta, Lages recebeu 32 milhões e Joinville 23 milhões em emenda no ano passado. Esse levantamento foi feito pelo jornal Notícias do Dia. Lá eles têm jornal Notícias do Dia impresso. Nós aqui não temos. Mas o jornal fez um levantamento e o ex-deputado Rodrigo Coelho fez um corte muito oportuno sobre esse levantamento das emendas, das distribuições de emendas parlamentares nos municípios
de Santa Catarina. Nem vou falar sobre Florianópolis, apenas vou pegar aqui uma comparação Lages-Joinville. Segundo o levantamento feito pelo Grupo ND, Lages recebeu em 2025 32 milhões de reais em emendas parlamentares. Joinville, que é a maior cidade, maior população, recebeu apenas 23 milhões. O detalhe, mas nós só temos um deputado federal. Sim, só temos um deputado federal, o Zé Trovão, que aliás tem contribuído muito com emendas aqui para Joinville, sobretudo para o projeto, como é o mesmo do projeto Vila da Saúde. Vila da Saúde. Vila da Saúde. E ele tem uma promessa para também destinar emendas para a Vila da Saúde do bairro Glória. Confere? Confere. Hoje o valor de 8 milhões e meio, e o deputado, há 2 anos atrás, prometeu, né, ao bairro Glória que enviaria essa emenda parlamentar em função até, porque é um bairro com um grande número de idosos e muitas crianças. E é uma necessidade ampla, porque o bairro, inclusive, não tem uma área de lazer específica. Bom, enquanto Joinville recebeu 23 milhões e Lages 32, Joinville tem um deputado. Você sabe quantos deputados federais tem Lages, ou teve Lages em 2025? Nenhum. Porque a única deputada que eles tinham, a Carmen Zanotto, se elegeu prefeita de Lages em 2024 e, por isso, ela deixou o cargo em 2025. Mas e a suplente? A suplente da Carmen Zanotto de Lages é a Giovana de Sá, de Criciúma. Então, Lages, sem nenhum deputado federal, recebeu 9 milhões a mais em emendas parlamentares do que Joinville. Eu estive fazendo o levantamento, Luciano e Adilson. 9 milhões de reais dá para asfaltar 3 quilômetros de ruas aqui em Joinville. Nós perdemos isso somente no ano passado. Por isso que é importante se conscientizarmos de votar em candidatos a deputados federais e também estaduais que tenham ligação com Joinville. Lembrando que na eleição de 2022, a dona Caroline Detoni levou aqui em Joinville mais de 10 mil votos. E eu não lembro dela ter vindo a Joinville, não lembro dela ter divulgado 1 centavo de emenda parlamentar para Joinville. E isso que ela fez mais votos, por exemplo, do que o vereador Cláudio Aragão na época, que foi candidato a deputado federal. Essa campanha das entidades, a CIG, a COMAC, CDL e a JORPEM, ela é muito importante, porque nós temos que valorizar o nosso voto aqui para Joinville, e o resultado das emendas é um argumento muito forte. Eu até vou pedir, Veríssimo, para a gente chamar o intervalo para a gente comentar sobre o projeto da nossa TV sobre candidatos de Joinville, até para reforçar esse argumento aí de nós precisarmos votar nos candidatos da nossa terra. Vamos chamar os intervalos? Mas antes, se me permite, claro. Vamos fazer uma chamadinha. No próximo sábado, dia 21, um grande almoço beneficente lá na AGIDEV, na Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Será um carreteiro feito com muito carinho para você. Rua Jornalista Hilário Miller, lá no bairro Floresta. Sábado, dia 21, carreteiro da AGIDEV. Não perca. Compromisso de todos nós aqui. Voltamos após um breve intervalo e vamos dar seguimento à nossa pauta do programa número 2, direto ao ponto. Talking. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody
Muito bem. A política catarinense está em ebulição. E, particularmente, o PSD está em crise. Nós estamos gravando esse programa e a última atualização é que o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, exige a expulsão do prefeito de Florianópolis, que declarou apoio ao governador Jorginho Melo, embora ele seja, o prefeito Topázio Neto, seja do mesmo partido do prefeito de Chapecó. O partido vai se reunir na quinta-feira para decidir sobre a expulsão. E ele disse que, se não for expulso, ele não é candidato, prefeito de Chapecó. Mas o que me surpreendeu, o que está me surpreendendo é o comportamento do Dr. Jorge Conder Bornhausen. Eu e o Adilson, que acompanhamos a política catarinense há mais tempo, sabemos, testemunhamos que o Dr. Jorge Conder Bornhausen é uma liderança, é um político influente nos destinos da política catarinense. Tanto é que ele decidiu romper com a candidatura a mim em 2002 e apoiar Luiz Henrique da Silveira, o Jorge Conder Bornhausen. E agora ele tem insistido, ele concedeu uma entrevista coletiva dizendo que o João Rodrigues não é mais candidato do PSD e que ele, quinta-feira, vai anunciar o seu candidato. E segundo o colunista Marcelo Lula, o Jorge Bornhausen ligou para ele, eles conversaram por telefone, e o Jorge fez a seguinte revelação: o João Rodrigues vai ter que explicar o seu encontro com o Jorginho Melo na Casa da Agronômica, que é a residência do governador, e explicar a proposta que ele recebeu de desistir da candidatura em troca de 300 milhões de reais em obras que o governo do estado faria em Chapecó. E o doutor Jorge, que está com avançada idade, ele considerou isso uma tentativa de corrupção. Ele deixou bem claro isso. Resumindo, e agora quero opinar sobre esse fato, isso na política é muito comum. O governador chamar o seu adversário e dizer: se você desistir, o que vai me favorecer, eu prometo aplicar 300 milhões em obras em Chapecó. Eu não sei se ele vai descontar o que está sendo investido lá, mas tudo bem. Isso é uma coisa tão comum na política? Ou você acha que o Adriano Silva, prefeito de Joinville, aceitou o serviço do Jorginho? Por quê? Acordo, compromissos do Jorginho, por exemplo, estadualizar o hospital regional, continuar no seu próximo mandato, caso seja eleito, a duplicação da Dona Francisca. Isso é obra, isso é acordo político. Eu não sei por que o Jorge Conder Bornhausen se surpreendeu tanto com essa proposta do governador tentar convencer seu adversário a desistir em troca de 300 milhões de reais de investimentos na sua cidade. Hoje, enquanto nós estamos gravando esse programa, não tem decisão nenhuma e acredito que o João Rodrigues vai continuar sendo candidato, porque o Jorge quer lançar o ex-governador Raimundo Colombo, ele que está afiliado, eu não sei qual é o partido, mas se filiaria ao partido para receber o apoio do PSD. Eu não sei, Veríssimo, você mencionou ali, nós conhecemos Jorge Conder Bornhausen há muitos anos. Conheci ele como governador, conheci ele como presidente nacional do PFL, depois o Democrata e hoje o PSD. Muito linkado. Presidente de honra do PSD. Presidente de honra do PSD, muito vinculado ao Kassab, que é o presidente nacional hoje do PSD. Ele é um papa da política. Em tudo onde ele botou a mão, onde ele botou os dedos, deu certo. Inclusive na grande
Ele sempre foi um grande aliado do Espírito Amin. Ele projetou o Espírito Amin. Aliás, Espírito Amin foi o primeiro secretário de Educação ou de Obras, se eu não me engano, no governo dele, que ainda era o governo indireto. Lembra, Veríssimo? Eu acho que você não morava em Santa Catarina Claro, ainda. morava. Ele foi eleito indiretamente. Foi com 21 anos, 22 anos, foi o secretário mais novo do Brasil. E lá ele projetou o Espírito Amin. Hoje, o senador que está peleando ali, buscando uma reeleição, mas tudo onde Jorge Bornhausen botou a mão deu resultado positivo. E ele não prega prego sem estopa, aquele jargão. Ele está projetando, ele está vendo na política algo que não está incluso nesse projeto o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que será o deputado federal mais votado do estado de Santa Catarina. Me aguarde. Mas só para continuar, Luciano, vou dar 2 exemplos de crias do Dr. Jorge Bornhausen. Testemunhos que me foi dito por eles. Paulo Roberto Bauer, presidente do diretório acadêmico aqui da Univille, da Economia. O Dr. Jorge veio dar uma palestra aqui e viu, antes dele assumir o governo como governador indireto, isso em 1978. Eu era repórter do jornal A Notícia e o Jorge viu o Paulo Bauer discursar, Luciano, e percebeu o talento no Paulo Bauer e o convidou para participar do seu governo. O Paulo Bauer foi o presidente da Erusc, exatamente. Eletrificação Rural. Levou o Paulo Bauer e o Paulo foi vice-governador. Foi lá para cima, a carreira política grandiosa. Raimundo Colombo, também me foi dito isso por ele. Ele era de uma entidade do Grêmio Estudantil, do Colégio Católico lá de Lages, e eles fizeram um evento, o Raimundo era o presidente, discursou, falou, e o Jorge viu o talento naquele jovem e o levou para Florianópolis. Veríssimo, tu me permite? 2 exemplos. 3 nomes que Jorge Bornhausen projetou na política de Santa Catarina: Wilson Vandal, de Blumenau, Raimundo Colombo, de Lages, e Paulo Roberto Bauer, de Joinville. Isso eu lembro porque, na época, nós participávamos da Juventude Democrática Catarinense, que é um segmento da juventude vinculado à Arena, porque antigamente só existiam 2 partidos, o MDB e a Arena. E Jorge Bornhausen era da Arena e projetou essas 3 lideranças que hoje ainda vivem. E eu citaria um quarto, Júlio Garcia, que é o grande coordenador político lá da Grande Florianópolis. Eu coloquei os 3 nomes do interior. O Wilson Vandal não saiu de um mero deputado, hoje está encostado lá no Tribunal de Contas. Agora, Júlio Garcia, Paulo Bauer e Raimundo Colombo, eles foram altos e tiveram hoje estão fora da política. Mas agora, o que me admira muito é o Dr. Jorge ficar com essa pulga atrás da orelha ou fazer uma acusação, sendo que todo governador, todo prefeito, né, ele faz acordos políticos, como bem disse o Veríssimo, e faz parte da política, né, que eu acho que ele está tentando desviar o foco para que ele consiga o próximo objetivo dele, porque imagina receber 300 milhões, entre aspas, né, acusação de corrupção por uma oferta de benefício à população. Pelo amor de Deus, qual a população como a de Joinville está recebendo o apoio do governo do estado, muito bem dado, né, não gostaria de ter obras de infraestrutura, obras na saúde para a sua região? Próxima pauta, Luciano. Então nós temos aí, será que o vereador Profeta recuou da ação que ele tinha na Câmara de Vereadores, atacando o prefeito de Joinville, a prefeitura de Joinville, porque nesta terça-feira o vereador Profeta na tribuna, ele parece que amansou o discurso, doutor Buzzi. O Profeta ele vinha mantendo uma posição de oposição ao governo Adriano, ao governo municipal, a qual eu entendo de que era salutar, dentro dos limites da liberdade dele, até que a do semelhante iniciasse. Ele foi bastante contundente e eu acredito que este processo de expulsão dele,
Aliás, esse processo do tribunal, que foi protocolado no Tribunal de Ética da Câmara, foi provocado em razão também de umas agressões físicas, ou possível agressão física, eu não sei, contra um outro vereador, se eu não me engano, foi Henrique Deckmann. Henrique Deckmann, mas também teve ações extremas na própria Câmara, né, na tribuna lá. O segredo todo sabe o que é? Profeta queria ser candidato a deputado federal. Esse é o segredo. E as ações dele o impediram de ele continuar com esse projeto. Infelizmente é esse. Eu acho que nós vamos perder. Profeta, ele tem um discurso de oposição, ele juntamente com o Tonesi, né, o William Tonesi, eles são filiados ao PL, mas sim oposição ferrenha contra o Partido Novo, aliás, contra Adriano do Partido Novo aqui no município de Joinville. Bom, lógico que houve todo um acerto entre esses dois partidos, Novo com PL, e os dois acabaram ficando em situação muito desagradável dentro da conjuntura política aqui do município. Profeta, que não tem papas na língua, já foi para o ataque e deu no que deu. Bom, é preciso dividir a situação em dois fatos. Primeiro, a tentativa de expulsão dele do PL, e segundo, estar na Comissão de Ética, o pedido de cassação dele. São duas coisas diferentes. Não dá para misturar. Primeiro, expulsão do PL. O governador Jorginho Melo estava conversando com o Adriano, tentando atrair o prefeito Adriano para uma coligação para apoiar o Jorginho. Só que o prefeito reclamava: como é que eu vou me aliar a você se tem dois vereadores do PL que me criticam, que me ofendem no plenário da Câmara? Não dá para ir para conversar com isso. O que Jorginho fez? Pediu ao presidente do diretório municipal, a Maurício Peixer, que conversasse com os dois vereadores. Foi conversado, a conversa aconteceu, só que o profeta não aceitou. Querem me calar, dizia ele. Já o William Tonesi, ele entendeu a situação política, até porque ele é pré-candidato a deputado estadual, só que o profeta não entendeu. E daí deu seguimento a um processo inicial de expulsão dele do partido. Bom, isso é uma coisa. Câmara de Vereadores, ele está sendo cassado, e na minha avaliação ele o será, não porque ele é oposição ao prefeito, não porque ele critica o prefeito, ele será cassado pelo seu comportamento com os seus colegas, desrespeitando, ofendendo os seus colegas. Ninguém me falou, eu ouvi o que ele falou para o meu amigo Kiko, em plenário, e também numa das reuniões de comissão, em que o Kiko era relator. Eu falei para o Kiko, que é nosso companheiro de quinta-feira lá, se fosse eu que tivesse ouvido aquilo, eu dava um soco na cara desse cara, para vocês verem o tipo de agressão contra o seu companheiro de legislatura. Isso nem vou falar sobre as mulheres que ele fez, etc, etc. O que aconteceu? Ele não recuou. Os advogados sabem, ele já apresentou a defesa na comissão de ética, os advogados sabem que ele está lascado. O que ele fez? Escreveram um texto, e ele foi na tribuna e leu um texto, certamente escrito por seus advogados, se desculpando, dizendo que se por acaso eu ofendi o prefeito, se por acaso eu ofendi os vereadores, eu peço desculpas, porque etc, etc, admitindo até mesmo que errou nesse seu comportamento contra os seus colegas. Isso que eu vi a retratação dele, pedido de desculpas em plenário, porque as sessões da Câmara você ouve, você acompanha e pode retroceder até o início para acompanhar. E foi o que eu fiz e acompanhei esse depoimento. Agora, eu lamento, se fosse vereador, eu votaria contra a cassação, porque não estaria cassando apenas um vereador, eu estaria cassando mais de 5.000 votos de eleitores que depositaram a confiança no vereador Profeta.
Agora, qual foi a participação da deputada Ana Campagnolo? Porque ele abre o discurso dele falando que numa conversa que ele teve com a Ana Campagnolo lá em Florianópolis, né, teriam conversado, e aí nesse discurso, então, dessa leitura dessa carta, ele dá uma amenizada, né? O que será que foi conversado lá? Não, mas não tem nada, a carta não tem nada a ver, tem que ver com os advogados. Os advogados pediram para ele ler para tentar amenizar o processo lá, amenizar o clima dele com os demais vereadores. Mas sabe por que tudo isso acontece aqui na Câmara de Vereadores de Joinville? E sabe por que hoje existe esse movimento das forças vivas da cidade? A CDL, a CIJ, a COMAC, a JORPM, a OAB, cada voto conta. Sabe por que estão se apelando ao programa Cada Voto Conta? Porque essas entidades são contra o número exato de vereadores que a nossa cidade de Joinville precisa ter. Recentemente, eu conversando lá na reunião do Conselho da OAB, eu defendo de que nós devemos alcançar o número constitucional de 27 vereadores. Fui rechaçado com altas críticas. Por quê? Porque eles acham, essas pessoas acham, que a partir do momento em que aumenta o número de vereadores, vai aumentar o percentual do duodécimo que a prefeitura, que o executivo é obrigado a repassar para o legislativo. Não, pelo contrário, a partir do momento em que eu exijo um número exato de meus representantes no legislativo, eles vão ser obrigados a dividir aquele mesmo monte que os 19 estão distribuindo, estão dividindo. Então, quando defende que não deve aumentar, então vocês querem que continue os 19 dividido no 0,5%, que é o mesmo orçamento do referente ao orçamento do ano passado, que é repassado para a Câmara. Enquanto que os 27 poderiam estar dividindo o mesmo valor, e outra, com melhor e mais eficiente representatividade dos nossos 50 bairros, e outra, também diria, uma capacidade um pouco melhor, porque o nível dos nossos vereadores, com algumas exceções, olha, nós temos que estudar muito e pensar na próxima eleição no município de Joinville. Bom, eu conversei com o presidente, Luciano, o presidente Diogo Machado, sobre isso, e ele negou que tenha impedido esse projeto de aumentar o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. Ele só acha que a opinião pública é contra, e aqui o Adilson acabou de dizer que a OAB é contra, as entidades são contras, muitos são contra, inclusive os próprios vereadores, porque eles vão estar criando concorrência para eles. Agora, nós temos que pensar, e ele disse o seguinte, isso é o Diego Machado, isso é um projeto para daqui a 4, 5 anos, mais adiante, porque nós não temos espaço físico na Câmara de Vereadores para criar mais salas, estrutura para os vereadores. Eu não quis falar para ele, mas lá na Câmara tem o chamado átrio, que vocês conhecem, que é um espaço que tem atrás, é um espaço que tem um pé, como é que se chama o pé? Pé direito? Pé direito alto, do chão até o teto, e dos lados tem os gabinetes. É só construir ali, acabar com aquele átrio, que dá para construir vários gabinetes ali em 5, 6 meses. O problema é que é uma vergonha Joinville ter o mesmo número de vereadores de outros municípios pequenos. Nós temos 19. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores, em 1979, nós tínhamos 21 vereadores. Depois baixamos tínhamos 19 vereadores na época. Depois aumentamos para 21 e baixamos para 19. Ou seja, isso os bairros ficam sem representação, e eu vou citar aqui um bairro, o Paranaguá-Mirim, não tem um vereador. Morro do Meio, São Marcos e Nova Brasília, que é onde eu moro, não tem um vereador. Esses bairros precisam de vereadores de bairros. Hoje nós temos poucos vereadores de bairros que lutam pelo seu bairro. E acabamos de dar um exemplo do Henrique Deckman e do pastor Ascendino lá do Jardim Paraíso. O Jardim Paraíso tem 2 vereadores. E eles estão conseguindo esse segundo acesso, não sei quando vai sair, mas vai sair,
que é uma obra importante para o seu bairro. Precisamos aumentar. Eu nem falo no limite previsto pela Constituição. Nós poderíamos ter 27 vereadores, mas 25 já seria um número suficiente e razoável, na minha opinião. E eu complemento nessa questão da falta de vereadores aí nos bairros, que eu vou dar um exemplo bem claro, né? Eu, como presidente da Associação de Moradores do Bairro Glória, né? Graças a Deus, assumi esse compromisso, mas nós da associação fazemos o trabalho de vereador sem ter equipe para isso. E a população tem nos recebido muito bem. E esse trabalho falta nos outros bairros, que seria extremamente importante, então, ter essa quantidade de vereadores a mais para a nossa cidade. A população tem que ser ouvida. E eu acompanhei nas redes sociais uma reunião sua com a prefeitura, Luciano, essa semana. Perfeito. Vocês foram levar... Tinha algum vereador acompanhando vocês? Nenhum vereador. Porque Glória não tem vereador. E se tivesse um vereador no Glória, você certamente eu o convidaria. E certamente as reivindicações dos vereadores são mais relevantes do que das associações. Pode ter certeza. Continuando. Vamos lá? Vamos lá? Candidatos de Joinville. Interessante. Bom, nessa campanha, então, das entidades aqui de Joinville, que cada voto conta, nós da TV Joinville, nós estamos preparando aí um portal de informações sobre os candidatos de Joinville, que vai se chamar candidatosdejoinville.com.br. Dada a extrema importância que o Veríssimo acabou de citar, inclusive com relação a Lages de Joinville, de nós termos emendas parlamentares e representantes ativos, tanto no Estado quanto em Brasília, né? E para isso, a população tem que conhecer naqueles candidatos que vão votar nas próximas eleições. Vamos dar alguns exemplos aí, quem são os nossos candidatos prováveis para as eleições? São muitos. Para federal, vamos citar uns 4, 5 aí, quem nós temos na cabeça? Eu nem vou citar porque eu já tenho um que eu vou votar e nem quero falar o nome. Pré-candidatos. Bom, posso começar? Pode começar. Tem o Zé Trovão, candidato à reeleição. Tem o Érico Vinícius, do Partido Novo, que vai pela segunda vez ser candidato a deputado federal, já foi antes pelo Partido Novo. Tem o pastor Ascendino Batista, pelo PSD, também é a primeira vez. E temos o Coronel Armando, do PP, temos o Rodrigo Coelho, do MDB, temos o Francisco de Assis pelo PT, temos o Darcy de Matos pelo PSD, temos o Sargento Lima, candidato, ele é deputado estadual, mas é candidato a deputado federal também pelo PL, a exemplo do nosso deputado candidato à reeleição, o Zé Trovão. Estou esquecendo de algum? A vereadora Tânia Larson, que vai para federal pela União Brasil. Não sabia. Já está com pré-candidata, conversei com ela numa entrevista essa semana. Pelo que eu saiba, né, não tenho mais informações, seria a única candidata mulher a federal de Joinville. Porque a Regiane Gambim, que seria candidata, agora ela mudou de rota e vai assumir a prefeitura de Joinville. Essa da Tânia é novidade para mim. Inclusive, é um grande mote, como ser a única mulher da cidade nativa, como ela diz, né? Dá uma boa vantagem para ela, porque nós temos pouquíssimas mulheres representando Santa Catarina lá em Brasília. Então, sucesso nesse portal aí. Acho que é uma boa ideia você colocar em funcionamento, porque vai ser uma grande fonte de informação a respeito dos candidatos. Por exemplo, já que você falou na Tânia, eu conheci a Tânia como telefonista da RBS TV, lá no Morro, no tempo da Sirlene, da Ilse e da Tuzi. Depois, ela, na própria RBS, ela passou para ser promoter de
de eventos da própria RBS. Depois ela foi para RIC TV Record nesta área de promoção. E de lá, quando o Patrício Destro se elegeu vereador, a convidou para ser sua assessora na Câmara de Vereadores. E como assessora do Patrício Destro, que depois foi deputado, e ela continuou como assessora do Patrício Destro, ela foi candidata a vereadora e se elegeu e se reelegeu vereadora. É uma pessoa de muito valor, que mora na Zona Sul e que espero que ela tenha sucesso nesse grande passo que ela está dando como pré-candidata a deputada federal. Então, os partidos que quiserem enviar as informações dos seus pré-candidatos, né, que possivelmente serão os candidatos, podem enviar para o jornalismo@tvjoinville.com.br ou diretamente pelo WhatsApp 479-9209-6141. A gente vai receber as informações, vai checar essas informações e vai começar a desenvolver esse portal. E os estaduais? Quem seriam os estaduais, Veríssimo Ibuzzi? São muitos. Muitos. São muitos. A começar pelos 3 candidatos à reeleição, né? 3 candidatos à reeleição: Fernando Crelli, Matheus Cadorim e Maurício Peixe. E eu tenho uma posição muito clara. Só não se reelege deputado estadual se for muito incompetente, o que não é o caso dos 3 deputados nossos. O Maurício até com metade do mandato, mas os outros 2 com mandato inteiro. Por quê? A Assembleia Legislativa oferece uma estrutura. Para você ter uma ideia, o deputado tem carro, combustível, celular, diárias. Ele vai viajar fazendo campanha, até mesmo visitando o prefeito, ele tem diária, ele não gasta nada. E tem 23 assessores, 23 cabos eleitorais, que certamente vão trabalhar bastante para manter os seus empregos. Então, considero os 3 como favoritos à reeleição, primeiro, pela estrutura que a Assembleia lhes concede, e também porque não são incompetentes. E lembrando que o Sargento Lima, que é o nosso 4º deputado estadual, vai concorrer à Câmara Federal. Bom, vamos passar para o filme Agente Secreto no intervalo? Pois não, eu assisti. Você assistiu o Agente Secreto? Ainda não, eu só vi a torcida. Não, ainda não. Eu assisti até os 27 minutos do filme. Vamos saber um pouquinho mais, então, após o intervalo. Mas antes quero só avisar. No sábado nós temos a GIDEV. Vamos lá, né, Luciano? Com certeza. No próximo sábado, dia 21, o almoço carreteiro lá na GIDEV. A GIDEV, transformando vidas. A GIDEV fica na rua Jornalista Hilário Miller, ali no bairro Floresta. Vamos ao intervalo e já retornamos. Vamos falar sobre o polêmico filme O Agente Secreto, que não ganhou nenhum Oscar, para a frustração da esquerda no Brasil. When I walk in, they talking. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Wanna be me. Wanna be like. Wanna be like me. Wanna be like. Wanna be like. Muito bem, já que vocês dois não viram o polêmico filme O Agente Secreto, ele está disponível na Netflix
e também esteve nos cinemas, eu quero dizer que eu fiquei profundamente decepcionado. Achei um filme, até os 27 minutos eu consegui assistir, depois não consegui mais. Mas quantas horas tem o filme? 2 horas e meia. Não, aí é muito grande. 2 horas e meia. O filme já começa o ator principal parando num posto no interior de Pernambuco e sendo achacado por um policial rodoviário federal. E ele diz que não tem, e ele tira uma carteira de cigarro e oferece um cigarro, e o policial federal pega toda a carteira. Depois ele vai até Recife e para se hospedar num apartamento que ele teoricamente teria alugado. Isso demora bastante. E lá no apartamento que ele recebe já mobiliado, tem uma gata com duas caras. Uma gata, coisa estranha. Até aí, 27 minutos. Eu não aguentei mais. Nem vou voltar a assistir. Uma decepção. E o que mais me chamou a atenção, Luciano e Adilson, foi que no início, nos créditos, diz o seguinte: patrocinadores masters, Petrobras e governo federal. E depois, Ancine. Certamente o governo federal com verba da Lei Rouanet. Aliás, eu não vi Lei Rouanet nos créditos ali. Então, recomendo para que você acompanhe na Netflix o filme O Agente Secreto e, como eu, fique decepcionado. Agora, os memes que apareceram nas redes sociais foi alguma coisa impressionante. Eu vi aquela foto do Wagner Moura com o talado, o berro, fora Bolsonaro. Que ele no discurso, caso ele tivesse sido eleito, ele escolhido o melhor ator, ele certamente faria um discurso como ele fez anteriormente, comparando o Bolsonaro ao Trump e dizendo que o nosso Trump no Brasil estava preso. Pois é, que vai dinheiro para fazer filme, desse tipo de filme ainda. Dinheiro federal. Petrobras, aí os caminhoneiros fazendo paralisação, porque a R$ 7,00 e alguns centavos o litro do óleo diesel não vai ter condição. Mas não é só no filme, até shows. Mas espera. Bolsa Família aos moradores de rua. Sabe que todo morador de rua, ele tem direito, como unifamiliar, é o termo que eles usam, a unifamiliar é uma família de uma pessoa só. Eles recebem o cartãozinho R$600 por mês. E tem muitos moradores de rua viciados em drogas. E eles entregam o cartãozinho com a senha para o traficante e esse leva a droga para eles. Essa denúncia foi feita, foi feita lá no Ministério de Brasília, pelo Matheus Batista, vereador aqui de Joinville, que está criticando o recebimento dos moradores de rua a receber o Bolsa Família. E aqui em Joinville foi aprovado um projeto, mais uma vez eu falo no nome dele, até por uma questão de obrigação, que é a iniciativa do vereador pastor Ascendino Batista, que quer regulamentar esse recebimento dos moradores de rua e o Bolsa Família. Não é a jurisdição do vereador, até porque qualquer iniciativa nesse sentido seria inconstitucional, porque isso é uma lei federal, mas de qualquer maneira vale a intenção do vereador em corrigir este grave problema que é o morador de rua receber o Bolsa Família. Aliás, o morador de rua receber o Bolsa Família, para mim, né, é uma grande falha. Porque tem muito trabalhador, pai de família, que ainda busca um emprego, né, não está conseguindo emprego, que não consegue um Bolsa Família. Mas o morador de rua tem o Bolsa Família e dá o cartãozinho dele lá pro pessoal do tráfico, para depois, quando chega o dinheiro, ele ir lá pegar a droga. Sabe o que seria o ideal, Luciano? É manter o Bolsa Família para todos que estão recebendo agora e dizer o seguinte: está liberado, vocês podem trabalhar, pode assinar carteira de trabalho, pode trabalhar
desde que não passe os R$5.000 de isenção do imposto de renda, pode continuar recebendo o Bolsa Família. Liberar, porque tem muita gente que não consegue empregar pessoas porque eles recebem Bolsa Família e se assinar a carteira, eles vão perder essa mamata que é os R$600 por mês. Eu vou dar um exemplo, um dono do restaurante tem dificuldades de conseguir cozinheiras porque ela recebe o Bolsa Família e se assinar a carteira, ela perde esse benefício. Agora, o que me admira muito é que a pessoa acaba esperando, né, por uma divindade de R$600, é isso? R$600? É o Bolsa Família. Bolsa Família, né? Se ao trabalhar, mesmo como um autônomo, contribuindo com o MEI, ela pode ganhar muito mais. E não, ela quer ganhar R$600. O que tu compra hoje com R$600? Não, mas Ok. acontece que a pessoa recebe R$600 e trabalha na informalidade e recebe muito mais. Chegam até a ganhar, tem pessoas que trabalham na informalidade, por exemplo, diaristas, que trabalhando bem recebe quase R$3.000 por mês. Aliás, vou dar um exemplo dessa da diarista. Teve diarista que conseguiu convencer o patrão, né, a contratá-la, porque contratá-la sem a carteira assinada, porque ela recebia o Bolsa Família e depois quis colocar... Botou na justiça o patrão porque ele não assinou a carteira dela. Mas isso acontece também no comércio e também em restaurantes. Isso é um absurdo. Trabalham lá sem carteira. O Adilson é advogado, deve ter alguns casos sobre isso. Trabalham, fazem acordo de não ter carteira assinada e depois saem e entram na Justiça do Trabalho, que é benevolente com o trabalhador, com o... como é que se chama? O denunciado, não? O reclamante. O reclamante. Mas tem muitas ações dessas que estão subindo. A rua José Elias Giuliari está caindo lá na Polícia Federal. Você tem que tomar cuidado, porque se apropriar do dinheiro público e fraudar relação de trabalho e emprego, está dando processo crime e olha, está sobrando um monte de serviço comunitário, hein? Agora, vocês estão falando de R$600 e a pessoa ser presa há 14 anos por causa de R$500, veríssimo. Tem mais coisa para falar aqui, está na pauta Vorcaro, Moraes, mas isso nós vamos ter que amadurecer um pouquinho. Isso aconteceu em Corupá, 2 empresários locais contribuíram antes do dia 8 de janeiro, contribuíram com R$500 cada um para a vaquinha, para contratar o ônibus do pessoal de Corupá, ir até a Praça dos Três Poderes, ou em frente lá do QG dos militares, em Brasília, fazer protesto, etc, etc. Não foram, eles só colaboraram. E o Xandão colocou cadeia para eles. Estão numa situação difícil, 2 empresários idosos ali de Corupá. Esses empresários, né, tá aí, foi publicado nas redes sociais, é o seu René Afonso Manqui, lá de Corupá, e também o seu Alcides Ramos de Corupá. Mas também tem o empresário de Brusque, Vilamir Valmor Ramowski. Também esses 3 estão sofrendo agora essa condenação de 14 anos de prisão, em razão de ter ajudado ali a pagar o ônibus para ir a Brasília com R$500. Aí eu pergunto, e quem recebeu 129 milhões em contrato da sua esposa, de um mafioso, vai ficar impune? Não, mas ele veio nas redes sociais e ele disse que é fake, que estão inventando um monte de coisa, que estão roubando um monte de conversa contra, né, contra os ministros do STF. Até vou complementar, porque não foi apenas os 139 milhões. 129. Não aumenta. A pergunta é, não diminui. Bloqueou? Conseguiu bloquear? Que conversa de mafioso um ministro do Supremo Tribunal Federal teve com um banqueiro que foi preso? Aonde nós chegamos? O país, sério? Esse ministro já devia estar preso. Aliás, pelo 301, qualquer pessoa da população poderia aprender, né? Da voz de prisão. O que está esperando a Polícia Federal para que o faça? Mas assim, eu chamo a atenção aqui da bancada e também de você que está nos acompanhando. Existe um projeto
para blindar tudo o que esses ministros fizeram daqui para trás. O ministro Fachin está cometendo um grande erro, uma grande traição para o povo brasileiro, quando ele propõe formatar um código de ética para o STF. Ética tem que ter quando envia o currículo para ocupar um cargo de tal envergadura, onde tem que mostrar a dignidade do estrito conhecimento, de ilibada conduta. Agora, Inotável saber. Querem blindar tudo que eles fizeram. Então, a partir do Código de Ética, tudo é proibido. Antes, tudo será permitido? Não. No último programa, o Veríssimo lhe deu um exemplo bastante prático. O veículo dele precisa de um reparo na lata, mas também no motor. Eu acho que chegou o momento, né, Veríssimo, de o nosso Brasil consertar o motor. Nós temos que funcionar. E não se preocupar com a lata. Mas a hora dele está chegando. Está chegando. Mas temos muitos senadores e deputados que estão, inclusive está aqui na pauta para a gente falar sobre o caso Master e Forcaro aqui, né? Mas vamos esperar, porque engrossar o caldo. Essa semana vai acontecer mais um monte de coisa e no próximo programa a gente vai vir recheado. Eu peço a vocês que cliquem aí no sininho, sigam as nossas redes sociais, tvjoinville.com.br é o nosso portal, e nas redes sociais, no Instagram, TV Joinville Oficial, e no Facebook, TV Joinville, no YouTube, TV Joinville, clica lá no sininho, segue a gente, vamos fazer volume para esse programa local aqui da nossa região. Muito bem, eu gostaria de também solicitar, Luciano, além do like a esse programa, do qual eu tive a honra de ser convidado por ti para participar, lembrando que todos de segunda a quinta-feira, das 7 às 7h30, eu tenho a minha live no Facebook e também no Instagram, onde eu comento assuntos do dia e tenho o contato também através de mensagens de quem está acompanhando. E também eu tenho a coluna SC em Pauta, no portal SC em Pauta, uma coluna que não tem regularidade, pode ser diária, pode ser de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. É um portal de colunistas para todo o estado. E também na TVBE, sexta-feira à noite, a partir das 22 horas, o programa Encontro com a Imprensa, onde eu entrevisto convidados. No programa desta sexta-feira, estarei conversando com o deputado Maurício Peixe e também com o Norival Silva. Eu vou perguntar para o Norival, Luciano, o que ele acha da estadualização do Hospital Municipal São José, que certamente irá acontecer. Eu até vou fazer uma ressalva. Conversei com o Norival no programa sobre saúde, que deve orar até quinta-feira, sobre isso. Então nós teremos 2 programas simultâneos. E o deputado Maurício Peixe, o nosso abraço. Quem não sabe, eu sou da turma do ciclismo e o deputado tem apoiado muito as questões do turismo, do cicloturismo aqui na nossa região e no nosso estado. Então, um grande abraço ao deputado Maurício Peixe. Bom, faltando 1 minuto, vamos para a tradicional considerações finais, doutora Adilson. Bom, eu quero deixar o meu abraço e espero contar com você no próximo programa. Até lá. Bom, a partir da semana que vem, eu gostaria de deixar um grande abraço, um grande beijo, um grande carinho para minha esposa. A minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama e a partir desse momento, né, nós iniciamos juntos, porque eu vou falar sempre juntos, porque faz parte, né, dessa relação marido, a mulher, estarem sempre se apoiando. Então quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço e todo o meu apoio para essa querida e linda mulher, Dulce Helena de Oliveira, a Bibi. Estaremos juntos nesse processo nos próximos 3, 4 meses e eu tenho certeza que tu vais vencer essa batalha e a gente vai ficar juntos, unidos. E na semana que vem eu vou estar talvez com um pouco que é o meu visual um pouquinho diferente. Vou apoiá-lo do início ao fim. Muito bem. Eu quero reiterar o convite feito pelo Adilson. No próximo sábado, um carreteiro beneficente da Agidev, R$ 35 por pessoa, música ao vivo
lá na sede da entidade, na rua Jornalista Hilário Miller, 276, no bairro Floresta, ali perto do Virado no Alho, uma entidade que está completando 45 anos. E eu a vi nascer, porque trabalhava na Câmara de Vereadores nesta época e vi a Agidev nascer. Tenho todos E agradecer. ótimo final de semana e agradecendo mais uma vez Lindo. o Caneco. Lindo, Caneco. Muito obrigado. Estaremos lá, certamente nós três, nesse jantar beneficente, e eu convido a todos Almoço. para que almoço, aliás, para que compareçam. E vamos convidar a nossa turma de quinta-feira lá, né? A nossa turma de quinta-feira para também comparecer. De minha parte, um ótimo dia, ótima semana e até o próximo programa. Joinville.